Seguinte, queridões. Primeiramente, um bom dia a todos. Aqui é Patrick Lopes e você está no Descoordenadas Geográficas. Como já aparece para vocês aí na tela, a nossa, o nosso tema hoje da nossa slide aula são fontes de energia não fósseis. O que nós chamamos de fontes de energia não fósseis? São aquelas fontes que podem ser tanto fontes modernas quanto fontes alternativas que também não se encaixam tão bem ali nas novas fontes alternativas. Então, estamos falando basicamente das fontes nucleares, hidroelétrica e dos biocombustíveis. Para começar, a gente começa pelas nossas queridas fontes hidrelétricas. Dentro das hidrelétricas, queridões, nós estamos falando de uma fonte que ela vai obter energia elétrica através do aproveitamento da força hidráulica, ou seja, da força cinética gravitacional da água, ao mover turbinas ligadas a geradores, onde um transformador transformará todas essas fontes de energia em energia elétrica. A hidroeletricidade, ela é a principal fonte da matriz elétrica brasileira e divide com o petróleo a liderança da nossa matriz energética, sendo a grande responsável pela eletricidade no nosso país. Quando nós falamos, queridões, da nossa querida fonte hidroelétrica, nós estamos falando de uma fonte moderna, renovável, que não é diretamente poluente, só que ela é muito impactante. Falei, professor, mas o que é isso de não diretamente poluente? É porque ela causa uma poluição indireta devido ao seu manejo de forma errada. Os principais impactos da hidrelétrica, queridões, eles vão estar ligados tanto às questões ambientais quanto às questões sociais, a construção do grande lago, a construção das grandes represas. Sempre que você faz uma grande represa, uma represa de grande porte, como essa, por exemplo, que aparece aqui na foto, você vai ter esses vários impactos, como, por exemplo, a redução e a expulsão da fauna. Se a água vai tomar conta daquela região, as árvores, os animais, a fauna, a flora, ela acaba sendo retirada. Então, o desmatamento vem junto. Um outro risco, queridões, que você tem quando você tem esse tipo de empreendimento é o constante risco de eutrofização. Ou seja, a água ela passa a produzir muitos nutrientes. Esses nutrientes atraem para a água muitas plantas aquáticas, como aqui no interior de São Paulo a gente vê muito os aguapés. Essas plantas aquáticas, ao tomarem todo o espelho d'água, elas acabam dificultando a entrada da radiação solar, impedindo a quebra da molécula de água, não tendo mais tanto oxigênio diluído nessa água. O resultado é uma queda drástica da biodiversidade causada pela mortalidade de peixes nessa região. A própria fauna aquática, ela se altera. Vocês aí, pescadores de primeira viagem, sabem que peixe de água doce é um tipo, peixe de água corrente é outro tipo, e nesse caso a água, ela fica mais peixe de água parada é uma coisa, peixe de água corrente é outra, e nesse caso, uma antiga água corrente, que seria a do rio, também vai ter problemas com o peixe vai aparecer ali na água parada. Além disso, represas muito antigas, a dificuldade na construção de escadas acaba levando a dificuldades para a piracema, o momento de desova desses animais. Nós temos os constantes riscos de assoreamento, tanto na parte jusante quanto na parte montante do rio. A jusante da represa, esse assoreamento vai ser causado pelas constantes momentos de cheia e escassez hídrica dessas represas, que vão deixar ali muitas águas das suas margens expostas, e a montante dessa represa vai ocorrer justamente isso também. E outro problema com as grandes hidrelétricas são as constantes alterações no microclima. Você tem um aumento do espelho d'água,
aumenta-se ali a sua evapotranspiração, você passa a ter um clima mais úmido. E a umidade relativa do ar, ela funciona como um regulador térmico, diminuindo as amplitudes térmicas dessas regiões próximas aos grandes reservatórios. Além dos impactos ambientais, a nossa popular hidrelétrica e o seu grande lago, ela também vai trazer muitos impactos sociais. Esses impactos sociais, queridões, eles passam por diferentes estágios. Por exemplo, a expulsão da população ribeirinha. A nossa opção por hidrelétricas a partir dos anos 50, seguindo mais ou menos até os anos 80 e 90, acabou levando a um verdadeiro êxodo de populações que viviam em áreas próximas de onde essas hidrelétricas foram instaladas, de onde esse lago acabou tendo o seu enchimento. Nesse caso, essas pessoas, por direito, elas devem receber indenizações, tanto do Estado quanto das construtoras. Só que nós estamos falando de Brasil. Para que haja uma reivindicação sobre valores justos e celeridade nesse processo de pagamento, existem por aqui movimentos sociais, como é o caso do popular MAB, o movimento dos atingidos por barragens. Além disso, queridões, a construção de uma grande obra hidrelétrica, ela traz uma mudança na estrutura social e econômica de várias cidades, principalmente do interior do Brasil, essas que foram construídas na Amazônia, por exemplo, mais recentemente. Ali você tem atração de mão de obra externa, de mão de obra migrante, e nem sempre essa mão de obra migrante acaba empregada direto ou indiretamente pela construção da hidrelétrica. Então, não é raro os casos onde você tem o aumento da pobreza, o aumento da violência, o aumento da mendicância no ambiente dessas cidades próximas às hidrelétricas. Próximos de rio são solos hidromorfos, solos de várzea, que geralmente são muito utilizados para a agricultura. Quando você tem o enchimento desses lagos, você tem uma grande perda de solos agricultáveis. Um outro problema que aqui no estado de São Paulo nós vivemos muito é que as nossas populações pré-colonização, as nossas populações indígenas, elas viviam sempre próximas a grandes rios, como Paranapanema, como o Tietê, como o Rio Paraná. E essas civilizações, elas acabaram expulsas dali e não deixam registro escrito. Então, a única fonte de saber da sua história, do seu modo de ocupação do espaço, são registros arqueológicos. E sempre que você tem o enchimento desses lagos, esses registros arqueológicos eles acabam submersos, perdendo-se ali uma chance importante para você contar a história dessas populações. Uma alternativa que vem se discutindo a essas hidrelétricas de grande porte são as chamadas usinas a fio d'água, onde, ao invés de você construir um grande reservatório, estando sujeito a todo esse conjunto de impactos que eu descrevi para vocês, você aproveita apenas a correnteza superficial dos rios, gerando energia a partir desse mecanismo, como se fosse uma antiga roda hidráulica. É possível? É possível, mas os gastos envolvidos em relação à quantidade de energia gerada acabam sendo uma limitante para esse tipo de projeto. Então, sempre que nós falamos de grandes hidrelétricas, é bom ter certeza que nós já esgotamos todas as outras possibilidades de obtenção de energia limpa e sustentável, porque de fato essas de grande reservatório, elas são sem dúvida altamente impactantes. Pulando das hidrelétricas, aliás, nas hidrelétricas, queridões, você vai ter países como Brasil, Rússia, Índia, China e Canadá, como os que mais têm ela presente na sua matriz energética. O que esses países têm em comum? Os seus territórios são extensos, são países servidos por redes fluviais muito amplas e a predominância de rios de planalto, onde os desníveis e as corredeiras naturais já funcionam como indicativo de um bom lugar para a instalação desse tipo de geradora elétrica. Agora sim, saindo da hidroeletricidade, nós vamos para a energia termonuclear,
A energia termonuclear, queridões, ela funciona como qualquer tipo de energia termoelétrica. Só que quem vai gerar o calor, quem vai gerar a temperatura, que aquecerá a água, e essa água vaporizada e pressurizada moverá os dínamos, moverá a turbina a vapor, será o átomo de urânio enriquecido. O urânio é um mineral que, em natureza, tem uma leve radioatividade, pouquíssimo assim nociva ao ser humano. Mas, para que você consiga produzir energia elétrica, você precisa que esse urânio passe por um processo de enriquecimento. Esse urânio enriquecido, esse urânio mais purificado, é ele quem vai para as fissuras nos reatores. E no reator, depois que esse urânio passa por essa fissura, depois que você tem o aproveitamento da sua energia térmica, ele se converte em plutônio. O plutônio é um material extremamente perigoso. O plutônio é um material extremamente radioativo. Vocês têm sempre como exemplo os ocorridos em Chernobyl, maior desastre causado pelo ser humano, pelo menos com o maior número de mortes diretas ou indiretas noticiado, que foi o vazamento de plutônio lá do reator 4 da usina da cidade de Pripyat. Esse acaba sendo um dos grandes problemas da nossa energia termonuclear. É uma fonte moderna, não renovável, só que usa pouca matéria-prima, pouquíssimo poluente e pouco impactante. Só que, ao mesmo tempo, ela requer um grande desenvolvimento tecnológico e econômico e também os riscos relacionados com o plutônio. Aqui, apresentando as vantagens e desvantagens, como eu já adiantei, o pouco uso de matéria-prima, o fato de ser uma indústria muito produtiva, com pouca matéria-prima, você consegue gerar muita energia e, a longo e longuíssimo prazo, ela se torna barata. Entre as principais desvantagens, esse alto investimento, toda essa complexa logística e o fim do plutônio, além, claro, de sempre você ter o risco de graves acidentes e também de usos não pacíficos. Nesse slide, vocês estão vendo aí o Mr. Burns, dos Simpsons. O Mr. Burns, queridões, ele é o símbolo da energia nuclear. Vale lembrar que os Simpsons foram criados em 1987, quando o mundo ainda vivia os horrores causados por Chernobyl. Então, todas as características psicológicas desse personagem estão diretamente relacionadas à visão que se tinha das usinas nucleares naquele momento. Perigoso, imortal e muitas vezes letal. Para finalizar, a produção mundial da energia nuclear, queridões, ela vai se concentrar em países de bom desenvolvimento econômico e que são pobres em outras fontes, como é o caso, por exemplo, da nossa popular França. A Ucrânia, hoje envolvida numa guerra com a Rússia, ela também sempre foi um grande produtor. Tanto é que nesse um ano de conflitos entre Rússia e Ucrânia, a preocupação com o ataque em usinas termonucleares sempre foi uma constante. Além deles, outros países europeus como Eslováquia e a Bélgica e a Coreia do Sul, lá na Ásia, também são grandes produtores. Ah, Patrick, mas e o Japão? O Japão, desde o acidente nuclear de Fukushima, ele vem reduzindo bastante a sua dependência da energia nuclear. Hoje, ele não figura mais entre os 5 principais produtores. Quando nós falamos agora, queridões, das biomassas, nós estamos falando de um conceito meio guarda-chuva. Dentro da ideia de biomassa, você tem uma variedade de fontes. E essas fontes têm em comum o fato de serem fontes ligadas à matéria orgânica não litificada. Se você acompanhou a aula sobre combustíveis fósseis, você se lembra dessa definição, de que combustíveis fósseis são matéria orgânica litificada. A biomassa também é matéria orgânica, mas no caso não litificada. E ela se converte em energia a partir da combustão. Alguns exemplos, queridões, são a lenha, o carvão vegetal, a queima do bagaço da cana e esse que nós utilizamos como referencial aqui, os biocombustíveis.
Os biocombustíveis, queridões, eles são combustíveis produzidos como alternativa aos derivados diretos de petróleo, que saem sobretudo de plantas oleaginosas. O Brasil tem o biocombustível mais produtivo do mundo, que é o etanol, vindo diretamente da nossa cana-de-açúcar. Principais vantagens dos biocombustíveis sobre os combustíveis fósseis. Ele é renovável. Parte do CO2 que ele gera com a sua queima é absorvido pela sua própria cultura. Então, você queima biodiesel no motor do seu carro. Parte desse CO2, a cana que vai dar origem à próxima geração de biodiesel, já vai reabsorver. E, diferentemente do petróleo, que está diretamente relacionado a fatores geológicos, os biocombustíveis não. Basta você ter solos disponíveis, basta você ter ali a cultura da cana-de-açúcar, ou da mamona, ou do milho, e você tem a possibilidade de produção desses biocombustíveis. O grande problema dos biocombustíveis estarão nos seus impactos. E, da mesma forma que os impactos das hidrelétricas estão relacionados aos grandes lagos, os impactos dos biocombustíveis, eles estão relacionados à monocultura da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, queridões, ela é uma cultura muito exigente com os solos. Então, ela precisa estar em constante fertilização. E, muitas vezes, a fertilização ela é artificial. Podemos listar como impactos da monocultura o desmatamento e a expulsão da fauna local. A cana não é um produto endógeno brasileiro, ela é uma cultura estrangeira, ela é uma cultura externa. Então, para você plantar cana no Brasil, você precisa retirar aquela mata que está aqui. E como ela é uma cultura externa, poucos animais da nossa fauna se alimentam diretamente dela. Não tem uma cadeia de consumo ligada à cana. Por isso, muitos grupos ambientalistas acabam chamando os canaviais de grande deserto verde. Além das já alegadas formas de degradação dos solos, a monocultura também altera o microclima. Por quê? Porque a cana ela tem pouca evapotranspiração. Ao ter pouca evapotranspiração, você altera o regime de chuvas, assim como você altera também a amplitude térmica dos lugares. No verão passa a ser mais quente, no inverno passa a ser mais frio. Não está aqui na nossa lista, mas também é sempre bom ressaltar a contaminação dos rios e lençóis freáticos de horas próximas à cana-de-açúcar. Por quê? Por conta do uso intensivo de agrotóxicos, defensivos agrícolas e fertilizantes. Os impactos sociais, eles passam diretamente pela latifundiarização, ligada ao êxodo rural e ao inchaço urbano. Se você está plantando cana, você não está plantando gêneros alimentícios básicos. Portanto, a monocultura da cana muitas vezes também vai estar ligada à inflação do preço dos alimentos. Se a comida fica mais cara, você reduz a quantidade de alimento disponível para as populações. Então, você aumenta em muito a ocorrência e o risco de fome endêmica. Além do mais, as degradações ligadas às relações trabalhistas no canavial são uma constante. Trabalhos análogos à escravidão, condições de trabalho até exaustão, trabalhos temporários, todos eles acabam tendo na cana um lugar de muita ocorrência. Os nossos queridos biocombustíveis, eles têm no Brasil e nos Estados Unidos os seus dois grandes protagonistas. Só que aqui no Brasil a gente tem a cana, lá nos Estados Unidos eles têm o etanol de milho. Outros países, como a China, como o Canadá e a própria União Europeia, tentam, mas a nossa potencialidade ainda nos mantém como um dos líderes do etanol. Muito bem, queridões, essa foi uma breve aula, só uma retomada aqui dos principais conceitos. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha, curte e siga o nosso Descoordenadas. Belezinha? Até mais, abração, tchau, tchau.